Requerimento 64/2024 requer realização de audiência pública para discutir e traçar metas de curto, médio e longo prazo, objetivando amenizar a crise hídrica no município de Americana, conforme especifica. Autores, vereadora professora Juliana, Walter Amado e doutor Daniel. Em discussão, o requerimento 64 de 2024. Palavra, presidente. Palavra, professora Juliana. Bem, eu não preciso nem dizer, né? Eu estou olhando aqui na imprensa local, alguns portais, na verdade, um portal específico hoje, está aí soltando uma especulação sobre a audiência pública que eu acho que, inclusive, é muito pertinente, porque a gente viu aí críticas no final do ano, né, presidente? Várias pessoas aí falando sobre a questão da quantidade de audiências públicas, pessoas, inclusive jornalistas, né? Acho que um está aqui ainda, falando do problema que é ter muita audiência pública na cidade de Americana, né? Inclusive dizendo que é um problema ter audiência porque a gente não tem ampla participação da população. E eu sempre brinco que a coisa está invertida nessa crítica. O que a gente tem que cobrar do poder público, que ele invista em formação, em atividades, em espaços que tenham condição de trazer para a população clareza sobre o papel do legislativo, sobre os espaços de participação, sobre o funcionamento mínimo aí das políticas públicas. Dito isso, a gente está fazendo uma proposta, né, e eu convidei alguns vereadores para estar assinando essa proposta comigo. O doutor Daniel, Walter estão assinando esse requerimento, que é um pedido para que a gente faça, em março, no dia 18, uma audiência pública para discutir a questão hídrica em Americana. O objetivo desta audiência pública, até pela discussão anterior que nós tivemos aqui, é tratar sobre essas demandas, né, que estão chegando desde o começo desse mandato. Como foi dito pelo próprio Lucas, não é uma questão que nasce nessa gestão, mas ela permaneceu praticamente inalterada nessa gestão, talvez até, Walter, com um certo agravamento nos últimos meses, dado o número altíssimo de vazamentos que têm sido notificados diretamente para o DAI, ou para os mandatos, ou feitos diretamente pelos munícipes, né, no site do DAI, encaminhado, às vezes, até pelo UNDOC. A gente sabe que isso aumentou nos últimos tempos. A gente teve um movimento no ano passado de alteração da lei orgânica para permitir na cidade a concessão do sistema de tratamento de esgoto. A gente sabe que isso vai alterar a outra ponta do DAI, que é o fornecimento, tratamento e distribuição da água que chega na nossa torneira. Então, a gente entende que existem motivos de sobra, que é um anseio das pessoas trazer esse assunto de uma maneira bastante didática, como o Walter colocou na exposição que ele fez hoje, inclusive com figura, inclusive destacando aspectos técnicos. Eu acho isso riquíssimo e eu acho que o melhor lugar para que isso aconteça é uma audiência pública, porque aí a gente traz justamente esses atores, o legislativo, que na medida do possível participa, quando bate aí a agenda dos senhores vereadores e vereadoras, vocês podem estar aqui nas audiências que acontecem à noite, vocês estão aqui, mas o que é mais importante é que as audiências elas trazem os gestores para um diálogo público, né, da onde podem surgir aí compromissos, pactos públicos com um determinado tema e de acordo e em sintonia com aquilo que as pessoas trazem nas redes sociais, nas suas falas do dia a dia, nos e-mails que nos mandam aqui para os gabinetes, nos telefonemas que a gente atende. A gente atende coisas relacionadas à água todos os dias, especialmente em relação à interrupção no fornecimento de água, mas não só em relação à interrupção do fornecimento. A gente atende também questões relacionadas à oferta da água, à qualidade da água, coisas relacionadas à contaminação da água, por exemplo, com agrotóxico. Então, existe uma série de motivos para a gente estar propondo essa audiência. E muito me chama a atenção, e eu vou até confessar aqui, que eu não imaginei, e depois fui juntando as peças, mas eu não imaginei, Caetano, que na semana passada o pedido de vista tivesse sido motivado, de alguma maneira, por esse requerimento. Eu nunca tive aqui embarreiramento, né, de audiência pública proposta. Então, imaginava e imagino, e quero acreditar que hoje, esse destaque que o líder Lucas Leoncini colocou para que a gente vote nosso requerimento separado, para que isso não sinalize para os colegas vereadores e vereadoras que essa audiência não deva acontecer. Porque eu imagino que ninguém aqui é contra, ninguém aqui pode ser
tranquilamente contra, e aí eu acho que, se for, é até interessante trazer uma justificativa, porque é bastante curioso, doutor Daniel, que alguém eleito para representar o povo da cidade de Americana se coloque publicamente contra uma audiência, Wagner Malheiros, que não é uma SEI, não é uma comissão especial de investigação, que, aliás, foi uma ideia que eu joguei aqui também com alguns vereadores, uma proposta que não está descartada ainda. Mas eu acho muito que justo que a gente comece esse papo com uma audiência pública. Uma audiência pública. Não tem esse caráter, né, de SEI, de convocação, né, de oitiva, de blitz, mas é um espaço onde a população vai poder usar aquela tribuna, usar aquele microfone para falar disso que afeta o cotidiano. Né? Eu, inclusive, fiz essa semana, Lucas, uma comunicação relacionada a tempo de espera com vazamento. Então, assim, não existe clareza para a população sequer desse fluxo, desse protocolo interno de atendimento dessas demandas. Então, acredito que uma audiência pública relacionada à questão hídrica na cidade Americana não poderia, não tem como prejudicar nem a população e nem a gestão, a não ser que a gestão esteja pouco disponível para esse papo franco, direto e transparente, como deve ser todo tipo de papo quando o tema é gestão ou política pública. Então, por essas razões, eu gostaria de pedir voto favorável dos vereadores e das vereadoras, e também já adiantar aqui um certo apelo, e acho que o líder de governo vai fazer uma fala também, mas eu acho que é bem importante que aqueles que entendem que esse tipo de audiência é desprezível, né, é desnecessária, que se manifestem também para a população ter clareza dos posicionamentos aqui de cada um dos mandatos. A gente fez uma primeira proposta, e eu já estou encerrando minha fala, a gente fez uma primeira proposta, um primeiro arquivo foi protocolado na casa na semana passada, e com o pedido de vista do Lucas, a gente retirou a primeira proposta, fez uma pequena alteração para incluir os membros da comissão que foi criada na semana retrasada, se eu não me engano, ou na semana passada, mas foi aquela comissão que o prefeito Chico criou para encaminhar ações nesse sentido. Então, nada mais justo, nada melhor, nada mais transparente do que trazer esse assunto em audiência pública, com ampla participação da população. Eu tenho certeza que são esses espaços que devem ser valorizados, e críticas, né, enviesadas, críticas de viés político, né, elas têm prejudicado essa discussão. Elas têm prejudicado essa discussão porque elas têm uma tendência, são críticas que visam dar um sentido negativo para essas ações, como se elas prejudicassem o legislativo, como se elas prejudicassem a cidade de Americana, e basta, talvez, 3 anos de ensino médio com aula de ciências humanas, filosofia e história, para entender que é impossível que uma audiência pública seja algo que possa trazer algum tipo de prejuízo para a cidade, sobretudo quando discute um tema como o tema do acesso à água, à qualidade, à oferta, que tem prejudicado a população de Americana diariamente. Por isso, eu peço o voto favorável dos senhores vereadores e vereadoras. Continua a discussão. O requerimento 64 de 2024. Palavra, presidente. Palavra o líder de governo, Lucas Leoncini. Obrigado, presidente. Bom, nós pedimos destaque justamente para a gente poder discutir isso, entender a coincidência de se pedir uma audiência pública há 30 dias da troca de comando do DAI, há poucos dias a formação de uma comissão que vai começar um trabalho, ou começou há poucos dias, e justamente, acho que a fala da vereadora professora Juliana é muito oportuna, quando ela fala que 3 anos de demandas e de pedidos, e aí deixa para fazer audiência pública no ano eleitoral. Né? Então, não tem como, não existe coincidência. A gente entende muito bem, e acho que teve um jornal na semana passada que foi muito feliz quando colocou palanque. Começou o ano eleitoral, traz para essa casa um tema, e um tema difícil de resolver, eu concordo, não é fácil. Talvez até o que tenha sobrado contra o prefeito Chico, no sentido de cobrar melhorias, porque o resto da cidade tem ido bem. Não acabou os problemas, o prefeito fala muito disso, mas tem trabalhado. E o DAI, como eu falei anteriormente, é um problema que nós assumimos junto com o mandato, que já vinha e que vai continuar. Temos muitas questões para serem tratadas, e o que não pode deixar é de fazer a parte do DAI.
como tem sido feito, investimentos, aumento de equipes na rua trabalhando para tentar amenizar os problemas que nós tivemos agora no início do ano, investimentos em tecnologia, né? O Marcos Morelli me mandou aqui uma série de informações de novas tecnologias que foram adotadas e que começam a funcionar. Enfim, eu particularmente pedi o destaque, vou votar contra a audiência pública, entendo que não é momento para isso agora, né? Até por não ser uma audiência obrigatória, como são as da mudança da lei orgânica, mudança em relação ao uso do solo, são audiências públicas obrigatórias. Nessa situação, não é uma audiência obrigatória, traz um tema politicamente complicado para um ano de eleição da gente falar, né, e a chance daqui se tornar um palanque é muito grande. Em outros anos eleitorais, aconteceu nesta casa de suspenderem as audiências públicas não obrigatórias, justamente por conta disso. Senão eu vou pedir aqui uma audiência pública a respeito de um tema que me interessa, uma conquista grande do meu mandato, e nós vamos fazer também de palanque para o meu mandato a audiência pública aqui na Câmara. Eu não acho que a população tem que pagar por isso. Essa é a minha opinião, por isso eu pedi o destaque, por isso eu vou votar contra e peço aos votos dos vereadores também. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento 64 de Palavra, 2024. O Walter pediu a palavra primeiro. Eu vou passar para ele, na sequência eu passo para o senhor. Palavra ao vereador Walter Amado. Líder de governo, infelizmente eu tenho que discordar praticamente em tudo que o senhor disse. Porque, independente se nós estamos ou não em ano de eleição, os assuntos pertinentes aos problemas da nossa cidade têm que continuar. Senão nós vamos ter que fechar isso aqui em ano de eleição, nós vamos para casa, aí nós não temos mais problema com transporte coletivo, nós não temos mais problema com saúde pública, nós não temos mais problema com o departamento de água e esgoto. Agora, contrariando outra palavra sua, quando nós falamos em audiência pública, é para a gente trazer ideias. Hoje nós temos realmente um novo diretor entrando, até agora ninguém o culpou de nada que vem acontecendo na cidade, e muito pelo contrário. Essa é exatamente a hora de sentarmos aqui em uma audiência pública, trazer pessoas técnicas e competentes para discutir o assunto. Isso talvez seja melhor até para o novo diretor. Inclusive, nós temos no nosso requerimento pedindo a presença do PROCON, porque é importante o nosso munícipe saber até onde vai os seus direitos e até onde vai os deveres do Departamento de Água e Esgoto. Então, de maneira alguma, é equivocado hoje falarmos em audiência pública. Então, quer dizer que agora, a partir de ano eleitoral, então nós não vamos fazer mais audiência pública nenhuma mais nessa casa? O senhor me dá uma parte, Walter? É terrivelmente triste ouvir uma conversa dessa. Claro, te dou a parte. Obrigada, Walter. Não, só para completar, assim, realmente, olha, é uma distorção muito forte, Lucas, com todo o respeito, eu vou discordar também plenamente da tua fala, porque, veja só, quem é que está fazendo politicagem? A prefeitura, quando tenta embarrear ou dificultar a aprovação de um requerimento de audiência pública, inviabilizar uma discussão pública, onde as pessoas podem participar diretamente, onde a palavra vai estar aberta para os técnicos, para os gestores, para essa nova comissão, e que bom que criou-se essa comissão, não há problema nenhum, mesmo que seja um problema antigo, nós podemos falar do que foi, nós podemos falar do que será, não há problema nenhum. Agora, é muito louco isso, que se eu estivesse propondo aqui, Lucas, talvez uma audiência pública para discutir a questão da política voltada para a população em situação de rua, talvez eu não estaria, doutor Daniel, trazendo um tema espinhoso. Por quê? Porque água afeta a todos, independente da classe social, porque está na casa de todo mundo, então afeta a todos. E, infelizmente, existe muita hipocrisia, muita demagogia em relação a prioridades. Aí tinha um minuto. Ai, perdão, presidente, eu acho que eu concluí, Walter, obrigada. Só para finalizar a minha parte também, vereador. Só para mim não perder o raciocínio, porque o líder de governo acabou de falar que recebeu várias mensagens do novo diretor, que ele fala de novas tecnologias. Olha a oportunidade que ele tem para mostrar o que ele vem para fazer. Olha o que ele vem para fazer aqui em Americana, numa audiência pública. Gente,
ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a gente já faz isso, a gente já faz aquilo, a gente vai fazer aquilo outro. Olha a oportunidade que o novo diretor tem de mostrar para que ele veio para o Departamento de Água e Esgoto. É essa a minha fala. Eu acho que a oportunidade é ímpar para a gente realmente concretizar aqui uma data para uma audiência pública para discutirmos um problema que vem se arrastando há anos, como o próprio Marcos Caetano falou, vem se arrastando há anos, não é de agora, mas nós temos uma nova direção, é a hora da nova direção falar, ó, eu vim para fazer a diferença, eu tenho nova tecnologia, eu tenho uma nova logística, eu tenho um novo processo, está aí, ó, essa é a oportunidade e eu sou favorável a essa discussão. Eu vou dar a parte para o doutor Daniel. Eu vou concluir minha palavra, então. Continua a discussão. O requerimento 64 de 2024. Palavra, presidente. Palavra ao vereador doutor Daniel. Obrigado, senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, público que nos assistem. É de causar estranheza, mas eu vou começar falando do assunto do líder de governo e tratar essa questão como palanque. E eu vou destacar essa palavra palanque. Realmente a gente tem que lembrar desse palanque mesmo, porque isso aqui foi uma promessa. Quando o líder de governo fala, quando nós assumimos o DAI com todo esse problema, mas foi uma promessa de palanque do executivo, do prefeito atual, de resolver o problema hídrico da água da nossa cidade. Então, se falando em palanque, é muito bom a gente lembrar do palanque que foi dito lá atrás, principalmente agora no ano de eleição. Tá? Sobre a nova direção, ótimo! Então, como o vereador Marcos falou, tem 30 dias que o homem está lá, né? Bom, 30 dias. Ótimo! Então, isso significa que nós possamos até fazer um acordo de cavaleiros aqui, que então não tem necessidade de terceirizar ou de vender a parte de esgoto do DAI, porque agora nós temos uma nova direção que pode trazer essa solução independente de venda da parte do esgoto. Em relação à audiência pública, eu escrevi um texto enquanto os senhores conversavam. A audiência pública é justamente para que o assunto que interessa à população tenha a participação desta na busca de soluções, que interessa a todos. Somos uma casa do povo e devemos ouvir aqueles que nós representamos e que sofrem muito com a situação. A audiência é um instrumento importante para essa busca de soluções. O principal interessado é o povo. E eu não imagino a lógica de impedir uma audiência pública. Então, eu peço encarecidamente à grande maioria que vote a favor de uma audiência pública, como a professora Juliana mesmo disse, como o Walter mesmo disse, não é uma CI, não é uma investigação, não. É justamente para ouvir a voz do povo. Somente isso. E cobrar agora o palanque do que foi prometido pelo atual prefeito antes de ser eleito. Qual promessa não cumpriu? Para que não seja dito no próximo palanque desse ano. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Requerimento 64 de 2024. Palavra, presidente. Palavra, o líder de governo, Lucas Leoncini. Eu ia encerrar, mas eu não posso deixar passar batido que o doutor Daniel está tão empolgado falando de audiência pública aqui, mas eu só queria lembrar que o senhor mesmo não participa. Né? Então, o senhor tem defendido bastante as audiências. Eu fiquei até empolgado de ouvir o senhor falando, mas o senhor não tem participado. Então, eu fiquei confuso novamente. Essa casa, ultimamente, tem me deixado confuso em algumas palavras e colocações, e acho que ele só comprova a questão do palanque que saiu no jornal, viu, gente? Não é que eu falei, não. Eu comentei que saiu num jornal essa semana. Tá? Mas é só isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Requerimento 64 de 2024. Palavra, presidente. Palavra, doutor Daniel. Senhor vereador Lucas Leoncini, líder de governo,
existem certas audiências que há interesse desse nobre vereador em participar. Outras audiências eu vejo que não tem necessidade. Mas essa que me preocupa agora, não só a mim, como uma cidade inteira, é de extrema importância. E lembrando que essa é uma principal, tanto é que eu assinei para que tenha audiência pública. Assinei, estou votando a favor que ocorra essa audiência pública. Porque eu estou preocupado, porque já se foram 3 anos desse mandato e nenhuma solução. Pelo contrário, piora. E não venha dizer porque o doutor Daniel é da oposição. Eu sei muito bem, como disse o vereador Walter, dos poderes, que existe a imprensa da base e a imprensa da oposição. Da paz, doutor Daniel. Só um minuto, só para concluir. Depois, só um minutinho. Então, a grande necessidade dessa audiência, cuja eu vou votar a favor, eu vejo como de extrema importância, o líder de governo. O senhor já declarou aqui que será contrário. Não precisa vir, então. Não precisa participar. Já que o senhor acha que isso é um palanque, né? O senhor não precisa participar, mas eu tenho uma honra e um dever dessa eu participar. Muito obrigado. Palavra, presidente. Continua a discussão, requerimento 64 de 2024. Palavra ao vereador Marcos Caetano. Doutor Daniel, eu gostaria que o senhor me respondesse. O senhor falou que não houve ainda nenhuma solução na sua fala. O senhor acabou de falar agora. Eu vejo que o nosso prefeito está buscando a solução. Se não tivesse solução, ele não tinha mudado o diretor responsável do DAI. O diretor que sempre foi malhado em 3 anos que eu estou aqui, que o senhor está aqui, outros vereadores de primeiro mandato, novamente eu falo, foi malhado, tentando buscar a solução. O prefeito achou a solução. Era o que a maioria dos vereadores queria, o que? A solução. E o prefeito achou. Então, eu gostaria que o senhor falasse para nós aqui qual é a solução que até agora não foi tomada. Obrigado. Vereador, só um minutinho. Palavra, presidente. Vou liberar a palavra para o senhor. Vai virar audiência pública mais fácil convocar o Marcão. O tema que nós estamos discutindo aqui, o requerimento, é se vai ter audiência, não vai ter audiência, para que se possa discutir a questão hídrica do município. Não, de um modo geral, viu, Caetano? Eu sei, de um modo geral. Se não fica ataque do prefeito, ataque do líder, se vem na audiência, se não vem na audiência, a gente está realmente saindo totalmente fora do foco, do objetivo, que é a discussão. Vai ter audiência pública ou não tem? Eu concordo ou não concordo? Se continuar essa discussão, eu vou interromper, eu dei oportunidade para todos poderem fazer uso da palavra. Então, não venha dizer que o presidente aqui não vai permitir que o vereador faça uso da palavra. É mentira. Se continuar fora do tema, eu vou encerrar o assunto que não vou passar a palavra para o vereador. Palavra ao vereador, doutor Daniel. Obrigado, senhor presidente. Vereador Marcos Caetano, se tivesse resolvido, não estaríamos discutindo isso. Se tivesse resolvido a questão, não teria trocado a administração. Mas eu fico muito feliz, só concluindo, senhor presidente, isso não vai demorar nem 20 segundos, eu fico muito feliz que agora eu vejo, porque eu fico preocupado, de coração, eu fico preocupado que o dia que chegar o projeto aqui da concessão do esgoto, agora eu tenho certeza que o senhor vai votar contra, porque o senhor está dando o crédito, assim como eu também estou dando crédito para o novo administrador. Obrigado por não participar da venda da parte do esgoto. Obrigado, senhor presidente. Questão de encaminhamento, senhor presidente. Questão de encaminhamento, vereador Tiago Martins. Senhor presidente, eu estou ouvindo aqui os debates, as conversas, eu sugiro, depois da fala do senhor, muito bem colocado, posicionado, que depois o senhor pegue o regimento interno e distribui para alguns vereadores, que eu acho que está faltando conhecimento de regimento. Às vezes, não só no tempo, senhor presidente, andei vendo algumas falas no tempo de liderança, pinga-fogo, falta de respeito, e quer trazer moralização para dentro da casa. Então, vamos começar com respeito para a gente ser respeitado. Então, primeiro, nós estamos dentro de uma casa de lei onde ela tem um regimento, onde ela tem regra, onde ela tem lei.
vamos respeitar. E a discussão é válida, desde que seja do assunto, se vai votar sim ou não, é regimental e é direito do vereador. Só para posicionar, obrigado, presidente, pela posição. Continua a discussão, o requerimento 64 de 2024. Palavra, presidente. Palavra, professora Juliana. Presidente, vou fazer uma última fala, acredito eu, e vou apelar mais uma vez. Votem sim para esse requerimento, porque eu acredito que é muito mais produtivo para essa casa viabilizar a audiência pública do que sair amanhã, acho que amanhã não, hoje mesmo, né, estampado na imprensa local, que essa casa está obstruindo em nome de um suposto problema de palanque. E aí eu peço licença aqui, e vocês sabem muito bem, talvez não seja de conhecimento de todos, mas a gente fez aqui muitas audiências públicas, Lucas. Então, não é, de nenhuma maneira, uma estratégia nossa de trazer um desgaste. Ora, se trouxer desgaste para a prefeitura, como em qualquer pauta que a gente trabalhe, é do jogo democrático. O nosso trabalho precisa ser visto, o nosso trabalho precisa ser comunicado para a população, e se a população entender que é justo, que é adequado, que contempla ela nos interesses, é do jogo político. A gente não pode obstruir uma audiência pública em nome de evitar que se façam palanques políticos, porque é completamente contraditório. Todo o trabalho de vereador, de vereadora, ele precisa ser publicizado. As posições dos vereadores precisam ser publicizadas. E uma audiência pública nada mais é do que isso. Então, o que eu queria dizer aqui? É muito complicado para a gente trazer uma proposta dessa, como tantas outras que a gente trouxe e aconteceram e foram organizadas aqui nesse plenário, e simplesmente porque é uma questão que atende a toda a população de Americana, é hoje a questão mais sensível para a população de Americana, afeta no dia a dia, que a gente obstrua esse debate. É inadmissível, é vergonhoso. Agora, falar de seriedade por extrapolar tempo de fala, me poupa, sabe? Me respeita a população de Americana. Conclui, professor. Concluí, querido. Muito obrigada. Continua a discussão, o requerimento 64/2024. Encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis... O Leco pediu a palavra? Perdão, Leco, eu olhei rápido. Tá bom. Depois, na hora que eu olhei, eu vi que você levantou a mão, não deu tempo. Por favor. Obrigado. Corrigir. Obrigado, por favor, senhor palavra presidente. com o vereador Isso. Leco. Obrigado. Olha, eu já vou colocar aqui o meu posicionamento. Eu não sou a favor agora de nenhuma audiência pública. Vou mostrar os três justificativas que eu tenho. Primeiro, que já foi falado aqui, e o Marcos, como diretor do DAI, faz um mês que está na frente do diretor, como diretor, e eu acho que a gente tem que ainda dar um tempo para poder botar ele na berlinda ou colocar ele ali na frente para querer resolver todos os problemas do DAI. Segundo, tem vários requerimentos aqui na Câmara hoje, com várias respostas aguardando. Nós vamos aguardar as respostas de todos esses requerimentos para tentar entender o que está acontecendo. E nós tivemos aqui hoje uma proposta de um vereador com todas as soluções do DAI. Então o diretor hoje, o Marcos, dá uma olhada em todas as observações aqui do vereador, olha direitinho, veja se isso realmente é possível para resolver o problema do DAI. Então, por esses três motivos, eu me posiciono agora, sem medo de foto em internet ou qualquer coisa, eu estou aqui para botar a minha posição. Agora, eu não sou a favor de nenhuma audiência pública. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 64 de 2024. Palavra, presidente. Palavra, professora Juliana. Vou responder a fala do Leco aqui, fazendo assim uma analogia. Nós fizemos aqui, presidente, uma audiência pública para discutir política municipal de proteção a animais silvestres e domésticos. Nós temos essa política em Americana? Não temos. Não temos. E, mesmo assim, fizemos a audiência pública. Porque uma audiência pública não precisa, não pressupõe que algo esteja terminado e acabado. Então, não é um paredão, não é uma berlinda, ninguém está aqui querendo esfolar ninguém. Uma audiência pública, quem acompanhou sabe como funciona, e a gente sempre conduz com muito respeito com as pessoas que participam, inclusive com os gestores, por mais que haja discordância nas condutas e nos procedimentos. Continua em discussão o requerimento 64 de 2024. Encerrada a discussão e votação, os favoráveis digitem sim, os contrários digitem não. O requerimento foi rejeitado, teve 11 votos contrários, 5 votos favoráveis e 2 ausências.